Bom dia, meus amados. Aqui nós estamos no último dia de leitura do livro de Esdras, né? Um livro bem rápido e foi uma alegria muito grande compartilhar esse livro com vocês. Eu sou o professor Mateus e termino hoje a leitura desse livro. Nós vamos ler hoje o 7, o 8, o 9 e o 10. E o 7 já começa a narrar a segunda parte do livro de Esdras, como eu havia informado, que o livro ele se dividia em duas partes. A primeira parte falando sobre a primeira volta ali dos judeus a Jerusalém, o início da reconstrução da cidade, que depois foi interrompida, e também depois a conclusão do templo. E agora nós vamos falar sobre a chegada de Esdras, que tem o nome do livro, e que é o personagem principal, mas ele realmente só é apresentado agora no capítulo 7. Esdras voltou para Jerusalém no ano de 458 a.C. É interessante nós notarmos que o primeiro pessoal que começou a vir de volta para a Terra Prometida, eles vieram no ano 538, 536. Isso quer dizer que a primeira grupo de pessoas que voltaram do exílio babilônico para Judá ocorreu 80 anos antes do descrito aqui de Esdras, ou seja, quando Esdras chegou já fazia 80 anos que o povo tinha vindo, e agora ele vem com um segundo grupo, aí, um segundo momento, né, desse retorno a Jerusalém. E nós vamos perceber que Esdras ele tem uma linhagem. O capítulo 7 começa apresentando a linhagem dele, que passa por Zadok, passa por Finéias, por Eleazar, e chega até Arão, ou seja, ele era um sacerdote do Senhor. E ele vai falar sobre o grupo de pessoas que eles vieram, e ele recebe uma carta do rei Artaxerxes. Na verdade, esse rei Artaxerxes aqui, não sei, eu sou aqui de Tapetininga, então, né, falou Artaxerxes, né, não sei como você fala aí na sua região. Mas esse rei aqui, esse rei persa, ele é filho do Xerxes, que é aquele rei, só para te contextualizar na história, que conduz os persas contra os 300 espartanos lá da Grécia. Então esse é um momento da história muito importante. Esse rei Artaxerxes, ele faz uma carta. Essa carta, ele dá tudo que fosse necessário para que Esdras voltasse, para que eles pudessem ter ouro, prata, e fossem servidos ali, tanto que ele vai isentar os sacerdotes, os levitas de imposto, e vai dar dinheiro para eles, e vai liberar dinheiro para eles, e ele vai dizer o seguinte: fique à vontade, eu achei linda essa porção, fique à vontade para utilizar o restante da prata e do ouro naquilo que você e seus parentes acharem melhor, conforme a vontade do seu Deus. Lá no verso 24 está escrito assim: fique claro que ninguém poderá cobrar tributos, taxas, impostos de nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda do templo, servidor do templo ou qualquer trabalhador vinculado ao templo de Deus. Eu autorizo Esdras, com a sabedoria que Deus deu a você, a nomear magistrados e juízes para administrar a justiça a todo o povo no território a oeste do Eufrates. Que viva de acordo com os mandamentos de Deus. Você tem a missão de ensinar os mandamentos de Deus aos que não conhecem. Quem não obedecer os mandamentos do seu Deus e as leis do rei deve ser imediatamente processado, punido com morte, exílio, multa ou prisão. Você percebe aqui o quanto esse rei está sendo usado por Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que o coração do rei é como um rio e Deus o controla. Deus controla o rumo, né? É Deus quem manda. Então pode ser poderoso, pode ser grande, mas é Deus quem está no controle. O verso 27, Esdras começa a agradecer, né? Bendito seja o Eterno, o Deus de nossos antepassados, que concedeu ao rei o propósito de honrar o templo do Eterno em Jerusalém. Além do mais, Deus fez que o rei e todos os seus conselheiros e oficiais influentes fossem benevolentes para comigo. O Eterno, meu Deus, esteve ao meu lado, por isso estou pronto para ir. Já organizei a viagem de todos os líderes de Israel que irão me acompanhar. Então, aqui você vai ver uma lista muito grande de pessoas que acompanharam. Quero te chamar a atenção para o verso 15, agora do capítulo 8, que diz assim: eu os reuni próximo ao canal que desce para a Ava, acampamos ali 3 dias, descobri que no grupo só havia leigos e sacerdotes, mas nenhum levita. Aí ele vai esperar, no verso 18 vai dizer que a mão de Deus foi boa com ele, e de outros homens que chegaram, e eles trouxeram mais 18 levitas, e vai falar de mais alguns levitas que os acompanharam. Isso mostra que a missão falava a respeito realmente de instituir a fé de volta em Jerusalém, a fé que
com certeza estava fragmentada, estava contaminada pelas práticas erradas, né? E ali no finalzinho do verso, no próprio verso 22, ele vai dizer, é que eu tinha feito, isso aqui que é interessante, tá? Ele não pediu a escolta para o rei, né? Vamos ler o 21 aqui. Perto do canal de Avá proclamei um jejum, pois era hora de demonstrar humildade diante do nosso Deus e de orar por sua orientação e proteção na viagem, pelas pessoas e pelos bens que estávamos transportando. É que eu tinha ficado sem jeito de pedir uma escolta ao rei contra os assaltos na estrada. Em vez disso, dissemos a ele, o nosso Deus protege todos os que o buscam, mas se desvia daqueles que o abandonam. Assim jejuamos e oramos por nossa viagem. E Deus nos ouviu ali. É interessante que ele narra assim, fala, olha, depois de ter falado tanto do nosso Deus pro rei, de ter mostrado o grande poder do nosso rei, eu fiquei sem jeito de falar, manda uma escolta pra gente, porque não ia pegar bem eu dizer que meu Deus é poderoso, meu Deus é grande, e agora eu pedi proteção do rei. Então eles preferiram pedir a proteção de Deus, e ele diz aqui, e Deus nos ajudou. E eles não estavam com pouco dinheiro não, tá? Porque aqui, na porção do 24 ao 27, ele vai trazer aqui a quantidade, vai dizer que eles estavam levando 25 toneladas de prata, 100 utensílios de prata, no valor de quase 4 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro de 8,5 kg, 2 vasilhas de bronze polido, tão valiosos quanto o ouro. Olha que interessante, ele está mostrando aqui, olha o tanto de dinheiro que nós tínhamos, ou seja, nós éramos um alvo, né? Fora bois, carneiros, cordeiros, cabritos que eles estavam levando, ou seja, era um alvo importante para os ladrões, mas Deus os protegeu. E aí no finalzinho do 36, eles mostram que eles divulgaram aos administradores, né, vamos lá, o verso 36, vou ler para você. Também divulgaram as ordens do rei aos administradores das províncias nomeados no território a oeste do Eufrates. Eles deram todo o apoio ao povo na obra do templo de Deus. Então, enquanto na primeira parte nós vamos ver eles chegando e realmente incomodando quem estava na terra, aqui a gente já não vê mais isso. Aqui em Esdras a gente já vai ver uma outra perspectiva. Essa perspectiva agora mostra do favor de Deus, né, para aquilo que estava envolvido a adoração no templo, e mostra quanto o foco era a parte espiritual. Entramos aqui no capítulo 9 e nós vamos ver que aqui ele começa a ver que havia muitos casamentos mistos e havia muitos pecados. Quero te chamar a atenção aqui para a oração dele no verso 6 do capítulo 9. Meu Deus, eu estou tão envergonhado que nem consigo olhar para ti. Nossos pecados são maiores do que nós e nos impede de enxergar. Nossa culpa chegou até o céu, estamos atolados em culpa desde os tempos dos nossos antepassados. Por causa do nosso pecado, nós, nossos reis, sacerdotes, fomos entregues a reis estrangeiros para sermos mortos, levados cativos, saqueados, envergonhados, como acontece hoje. Aí, agora, por um breve momento, o eterno nosso Deus permitiu que alguns de nós escapassem e pisassem de novo esse santo lugar. Assim fez os nossos brilharem e aliviou um pouco no nosso sofrimento. Éramos escravos, mesmo assim o nosso Deus não nos abandonou. Ele nos fez obter o favor dos reis da Pérsia e nos tem dado coragem para reconstruir o templo do nosso Senhor, restaurar suas ruínas e construir um muro de defesa para Judá e Jerusalém. E aí ele tá narrando, porque quando ele percebeu, o pessoal estava tudo casado com a filha de pessoas estrangeiras. E qual que era o problema disso? Porque tinha uma ordem expressa desde lá da evasão, lá no Êxodo, que não era para ele se misturar com aqueles povos. Qual que era a questão? Aqueles povos tinham sido expulsos da terra porque eles tinham chegado no limite de iniquidade. As práticas dos povos da terra eram repugnantes. E o povo tinha pecado, tinha sido induzido porque não expulsaram completamente os inimigos da terra. Agora eles viram o castigo disso, foram levados para a Babilônia, foram mortos, destruídos, o templo foi derrubado, o muro derrubado, uma desgraça. E aí quando eles voltam, o que eles fazem? Se casam de novo com as mulheres do povo da terra. Quando o Esdras chega e vê isso, o Esdras fala assim, eu tô tão envergonhado que não dá nem... Olha, não tenho nem como conversar com o senhor, porque, poxa, tudo que foi demonstrado, tudo o que aconteceu, e agora esse povo volta e de novo casa com o povo da terra. Não estou percebendo eles que foi isso que nos fez pecar, foi isso que nos levou para o exílio. E assim, a oração dele é uma oração revoltada com o povo. Né? E olha, ele vai ler aqui na porção do
do verso 10 do capítulo 9 vai dizer: agora, ó Deus, depois disso tudo, o que podemos dizer? Pois desprezamos os teus mandamentos, que nos destes por meio dos seus servos os profetas. E eles nos disseram: a terra que vocês vão possuir está poluída, entulhada, com a perversidade do povo que ali vive. Então, ou seja, tinha profeta se levantando, dizendo que o povo que estava morando lá na terra onde eles iam entrar era perverso. E eles a contaminaram com suas práticas abomináveis. Por isso, jamais entreguem suas filhas em casamento aos filhos daqueles povos, nem deixe que as filhas deles se casem com seus filhos. Não permitam que esses povos se sintam à vontade no meio de vocês. Não se envolvam com eles, nem se tornem amigos deles, para que vocês se tornem um povo forte, ganhem bastante dinheiro e deixem um patrimônio razoável para os filhos. E aí ele vem dizendo assim, ó: estamos outra vez quebrando os teus mandamentos. Nossos filhos estão se casando com pessoas que praticam perversidade. Não seria isso motivo para que nos elimines este povo? Não deixe um único remanescente, sem dar ninguém a chance de escapar? Tu és o Deus justo de Israel, e hoje não passamos de um pequeno bando de exilados que conseguiram sobreviver. Olha para nós, que estamos diante de ti com toda essa culpa, mas sabemos que não vamos aguentar essa situação por muito tempo. Ou seja, Esdras chega no capítulo 9 assim: já era pra gente, já era, tem jeito, a gente não tem jeito mesmo. Só que quando entra no capítulo 10, aparece um tal de Secanias. E eu achei muito interessante aqui no capítulo 10, vamos ver que o 10 é o mais polêmico, o último versículo, o capítulo do livro é o mais polêmico, porque acontece aqui uma situação que nós podemos hoje, com a visão que temos, considerar muito extrema. Mas baseado em tudo isso que você acabou de ver aqui, o povo está voltando, não são muitos, estão se misturando. Se Deus não nos leva para um extremo oposto, o que ia acontecer? Eles iam destruir o remanescente de Judá. Deus não podia permitir isso porque tinha a promessa do seu filho vir através dessa tribo. Então Secanias se levanta, ele é filho de Jeiel, lembre-se disso, Secanias filho de Jeiel, da descendência de Elão. Então era o Secanias que estava falando, ele era filho de Jeiel e ele era da descendência de Elão. E ele vai dizer assim, ó, ele vai dar uma ideia: traímos o nosso Deus, casamos-nos com as mulheres estrangeiras dos povos ao redor, mas nem tudo está perdido, ainda há esperança para Israel. Vamos fazer uma aliança agora mesmo com o nosso Deus, vamos mandar embora todas essas mulheres e seus filhos, de acordo com o que o Senhor e aqueles que respeitam os mandamentos de Deus estão dizendo. E aí, Esdras levanta e fala: tome a iniciativa e nós os apoiaremos, e não volte atrás. Ele deu essa ideia, Esdras fala: então beleza, vamos pra cima e vamos resolver isso. E aí tem uma reunião, eles avisam isso, falou: olha, é o seguinte, o único jeito é nós mandarmos as mulheres embora. E vamos ler o verso 10 aqui, ó. Finalmente o sacerdote Esdras levantou-se e declarou: vocês são traidores, casaram-se com as mulheres estrangeiras e assim aumentaram a culpa de Israel. Agora reconheçam seu erro diante de Deus, do Eterno, o Deus de seus antepassados, e façam o que ele exige de vocês. Mantenham distância dos povos da terra e separem-se das mulheres estrangeiras. Toda a congregação respondeu uma só voz: sim, faremos o que você mandar. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, vamos pular lá para o verso 18, 19, vai dizer assim, ó: entre as famílias dos sacerdotes que se casaram com as mulheres estrangeiras, da família de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Messeias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, todos se comprometeram em despedir suas mulheres e deram um aperto de mão como um sinal de compromisso. Também trouxeram um carneiro do rebanho como oferta. Lá no verso 26, olha aqui, por que eu enfatizei o nome do tal daquele rapaz lá que nós estávamos falando lá, vamos voltar no nome dele lá, que é o Secanias. Secanias era filho de Jeiel, da descendência de Elão. Agora vamos pro verso 26. Olha os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Da família de Elão, lembra? Matanias, Zacarias e Jeiel. Eles se casaram com mulher. Então quando Secanias propõe, ele é um dos filhos que tinham que ir embora. Porque ele era da descendência dessa mistura entre o povo judeu com os moradores da terra. E eles mandam embora as mulheres e as crianças. Gente, isso é uma das histórias mais extremas de todas as escrituras. A gente vai ver que esse nível de rigor com mulheres estrangeiras nunca foi usado em Israel, e em todo o tempo, de mandar embora de forma coletiva.
Mas aqui, nesse momento, a gente tem que entender o pano de fundo. Nós temos um povo voltando, eles não são muitos. O povo da terra estava completamente contaminado e uma das estratégias do inimigo era justamente misturá-los com aquilo que era profano. Deve ter sido uma dor terrível ter que mandar mulher, filhos embora, mas essa foi a solução que eles acharam para não serem completamente destruídos pelo Senhor por conta do pecado que eles seriam levados a cometer por conta dessas uniões que eram já fruto de desobediência. Nós terminamos o livro de Esdras com uma questão forte sobre o temor do Senhor, ou seja, nós devemos obedecer ao Senhor, devemos viver segundo sua vontade e estarmos entendendo que nós temos que estar prontos a irmos até as últimas consequências para obedecermos ao Senhor, porque é na obediência ao Senhor que nós encontramos vida, é na obediência ao Senhor que nós encontramos sentido para a nossa vida, porque Ele sabe o que diz e por que diz. Então que o livro de Esdras traga para nós alguns ensinamentos profundos. Primeiro deles, a ira do Senhor não dura para sempre. O povo que foi levado embora voltou. Nós temos que lembrar que Deus foi poderoso para fazer que a volta deles fosse gloriosa, mesmo diante de tanta oposição. Deus concedeu favor diante dos reis, como vinha fazendo com todos aqueles exilados, desde Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. E agora nós vimos no final que o povo estava de novo pecando e precisou de uma atitude extrema para se afastar daquilo que os faria pecar. Que Deus nos conduza a uma vida de santidade e pureza para que nós possamos continuar agradando a Ele, porque Ele é santo. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.